Povo de Deus, Salmo 74. Lamento por causa da profanação. Salmo didático de Asaf, né? Masquil, não é isso? Salmo didático. Bom, nós temos aqui um contexto onde, como sempre, há uma questão de que tempo histórico esse salmo acontece. É nítido que aqui nós temos um salmo de lamentação. Nós temos aprendido em nossos estudos sobre salmos que os salmos de lamentação são a maior abundância. Em 150 salmos é o que tem mais, é salmo de lamentação, onde o salmista, que no geral não podemos afirmar, quase que completamente, né? Não podemos afirmar quem é de fato o autor, apesar de ter muitas sugestões de ser Davi, Asaf, Corá, Coré e outros, mas não tem como ter a certeza. Mas os salmos de lamentação, geralmente o salmista está em perseguição, em risco de vida, sendo atacado por alguém do povo de Israel, por alguma enfermidade ou por algum inimigo externo. Aqui está mais do que claro de que o lamento aqui é por ataque de inimigos externos, né? Tá muito claro. Só não sabemos que inimigo é esse. O ponto mais forte, parece aqui, o mais provável, é o contexto de ataque da Babilônia contra Jerusalém. Outros vai achar que isso aconteceu no período aí de profanação, no período persa. Há também quem diga que isso aí, na verdade, retrata o período dos Macabeus. Teve um período muito difícil lá, onde o templo foi profanado. Tanto é que Daniel ele profetiza, né, que o templo ia ser profanado, né? Antíoco fez essa profanação. Então há muitos contextos aí, há muitos relatos, possibilidades do contexto que isso pode estar acontecendo. Mas parece realmente que o mais forte é o ataque babilônico. E é interessante que, mais uma vez, o que se retrata aqui nesse salmo é o entendimento de que Deus é que está fazendo isso, Deus é que está deixando isso, né? E eles entendem isso e pedem para Deus reagir, para Deus tirar essa vergonha. Inclusive usam o próprio nome de Deus aqui, para o teu próprio nome, Senhor. Ó, versículo 22. Levanta-te, ó Deus, pleiteia a tua própria causa. Lembra-te de como o ímpio te afronta todos os dias. Ó. E nós temos aqui também uma possibilidade que não está clara, e eu estou falando aqui com base nos estudos geral que nós temos, né, teológico. Existia naquela concepção judaica a ideia do MMA espiritual, que eu chamo de MMA, que é a luta dos deuses, o campeonato dos deuses, vamos dizer assim. Estou usando minhas palavras. E no entendimento que nós temos hoje de time de futebol, de MMA, o fato da pessoa que está ganhando hoje, tem um cinturão hoje, não significa que ele vai continuar com o cinturão a vida toda. Ele pode perder o cinturão amanhã e depois recuperar. Então, o salmista, eles tinham essa concepção de deuses. E no momento, o Deus pode ter perdido o cinturão. Eles tinham a concepção que eles poderiam recuperar, lutar de novo e recuperar esse cinturão. E recuperar cinturão é sempre a vitória. E também eles tinham a concepção que não, na verdade, não é questão de ele ter perdido a luta, ele está nos castigando. Então essas concepções existiam, variadas, né? E eu entendo que na maioria deles, eles entendiam não que ele perdeu a luta, mas que ele estava castigando. Mas com certeza havia povo ali que entendia que Deus perdeu a luta. Tanto é que é por isso que existia muita, muito desvio, muita idolatria, muito envolvimento com deuses estranhos. Porque o cara quer estar do lado de quem está vencendo. Entendeu? Quem dá mais vantagem. Então tem essas questões todas aí. Percebe? Então aqui parece que é realmente a questão da Babilônia. Reage, Senhor. Nós estamos sendo envergonhados, nós queremos voltar ao nosso posto. Entendeu?
Então não seja, meu irmão, não importa o problema que o irmão está passando, que a irmã está passando. E mesmo que você que não se entenda o porquê, como foi no capítulo anterior, que não dava para entender, não importa. Clame a Deus. Peça a Deus. Peça por misericórdia. Clame por misericórdia. Busque sempre a Ele. Ok? Então, olha, ele está falando aqui, ó, versículo 1. Por que nos rejeitas, ó Deus, para sempre? Ó, nos rejeita, tá vendo? Aqui é uma concepção que é Deus que está fazendo isso. Né? Lembra-te da tua congregação. Viu? Lembra-te do Monte Sião, no qual tens habitado. Sião é aquela fortaleza que Davi conquistou e que ali foi construído o templo, entendeu? Um grande referencial. Sião era grande referencial. Né? É tipo assim, capital Brasília do Brasil. É isso. Alguns lugares que são referenciais. Rio de Janeiro, Brasília, que ali decide tudo, não é isso? Então, Jerusalém, a Sião era grande, né? Paris, lá, a Torre Eiffel, e assim vai. Esses referenciais. Sião era o referencial. Os teus adversários bramam no lugar das assembleias e atêm os seus próprios símbolos, tá vendo? Invadiram e fizeram uma bagunça lá no santuário. Isso tem muito a ver mesmo com o Antíoco lá, né? E também com a Babilônia, né? Deitam fogo ao teu santuário, profanam, arrasando até o chão. A plenitude aqui fala sobre essa passagem. O incêndio do santuário promovido por Nabuzaradã, Nabuzaradã, eu acho, não me engano, da Babilônia, que eu marquei com caneta aqui, acabou que a caneta apagou um pouquinho meu texto aqui. Está registrado lá em 2 Reis 25, 9. Então esse incêndio, o templo foi incendiado. Também deve ter sido incendiado em outros momentos, mas aqui mais especificamente. Ok? Ah, ah, e o crocodilo aqui do capítulo 74, versículo 14, tu espedaçaste a cabeça do crocodilo. Crocodilo aqui, segundo a Bíblia Plenitude, é um símbolo para os governantes egípcios opressores. Êxodo 29, 3. Animais frequentemente simbolizam nações. Ali Marias é traduzido por alguns como animais, em concordância com Ezequiel 32, 4. Bom, achei curioso aqui, né? 74, 14. É um símbolo para os governantes egípcios. Né? Houve um tempo aí que a Babilônia tinha parceria, né, com os egípcios. Houve um tempo que egípcio dominou, parece, a Babilônia. Aí não sei qual é o contexto geral aqui. E aí, isso aqui também pode denotar um tempo diferente de opressores que estão invadindo o templo, estão arrebentando e dominando o povo de Deus, né? O povo de Judá. Né? Ah, então, esse é o contexto. Né? Versículo 21. Não fique envergonhado o oprimido, louve o teu nome, aflito. Louve o teu nome, o aflito e o necessitado. Levanta-te, Deus, pleiteia tua própria causa. Lembra-te de como o ímpio te afronta. Todos os dias, tá vendo? Não te esqueça da gritaria dos teus inimigos, do sempre crescente tumulto dos teus adversários. Então, estão em aflição. E segundo o Champre aqui, ó, cadê? Tem uma parte que vai exaltar o Senhor e, e dando a dica de que Deus atendeu a oração do salmista, né? Que Deus atendeu a oração. Deixa eu dar uma olhadinha aqui que eu perdi essa parte. 74, não é isso? Então parece que Deus depois atendeu a oração desse salmista, porque uma nota de louvor no texto. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver no versículo 12 a 17. O poeta irrompe em um hino de louvor, pelo que podemos presumir que tenha havido um remédio para a lamentação
naquele contexto daquela situação. Ok? Então, 12 a 17. Vamos ver aqui, ó, só um pedacinho. Ora, Deus, meu rei, é desde a antiguidade, ele é quem espera feitos salvadora. Ele é quem opera feitos salvadores no meio da terra. Tu, com o teu poder, dividiste o mar, esmagaste sobre as águas a cabeça dos monstros marinhos. Tá vendo? Tu espedaçaste as cabeças do crocodilo e o deste por alimento às alimarias do deserto. Tu abriste fontes e ribeiros, secaste rios escandalosos. Teu é o dia, tua também é a noite. A luz e o sol, tu os formaste. Fizeste com o fim da terra, verão e inverno, tu o fizeste. Então, aqui pode ser para sempre um hino já dando a indicação de que Deus tenha respondido. Porém, também pode ser apenas menção a um fato passado, mostrando de que Deus já tem todo o domínio, que ele tem o poder para fazer, e assim como ele fez no passado, ele pode fazer também no presente agora, que eles estão em aflição. O que eu posso aprender com isso? O que você pode aprender com isso? Clamor sempre. Até Deus pode usar a dor como ferramenta. Deus pode usar a dor como ferramenta. Sim, Deus castiga. Ele pode estar te castigando. Sim, ele pode estar te castigando diretamente, como indiretamente. Diretamente, como ele vai lá, ele age direto. Manda algum problema para você. Seja enfermidade, seja qualquer outro problema. Ou então simplesmente ele tira a mão protetora dele e deixa você andar sozinho, sem proteção. E você andar sozinho, sem a proteção dele, é o mesmo que o castigo dele. Porque sem a agir dos anjos, sem a determinação da proteção dele em sua vida, tu tá frito, eu tô frito, todos nós estamos fritos. É uma forma de ele castigar, nos deixando andar sem as devidas proteções. Tá, meu irmão? Se você está passando por uma situação dessa difícil, considere pecado em sua vida. Se não está em pecado, considere a soberania de Deus. Deus prova, Deus prepara, Deus faz da maneira que Ele quer, porque os pensamentos dele não são nossos pensamentos, nem o caminho dele, o nosso caminho. Clame por Ele, clame por misericórdia, faça voto, se puder fazer. Se tiver alguma coisa, faça voto. Se eu fizer isso aqui, eu fazer aquilo, faça voto com Ele. E aí, continue na luta, sofrendo, doendo, chorando com ele, mas com ele, sabendo que a qualquer momento ele pode fazer, dar o basta, né, o haja dele e dê o fim a tudo. E caso ele não responda da maneira que você ou eu ou todos nós esperamos, nós precisamos crer que há uma esperança, há uma realidade muito superior a essa nossa aqui, que nos aguarda. Não é isso? É essa a nossa fé. É isso que traz paz. É isso que proporciona menos dor. É isso. Pense nessas coisas e que Deus nos abençoe.